nome é Rômulo, tenho 42 anos e moro na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde que perdi o emprego numa transportadora, virei motorista de aplicativo. E apesar de todos os riscos, acabei me acostumando à vida noturna nas ruas da cidade. Existe uma solidão nas madrugadas que me faz companhia. O silêncio, a ausência de barulho, a cidade dormindo, me faz sentir que, de certa forma, eu também desapareço por algumas horas. Essa história aconteceu numa terça-feira fria de agosto. Lembro com precisão porque minha filha estava gripada e minha esposa me ligou pedindo para eu não demorar. Mas a noite estava rendendo bem e eu decidi fazer só mais uma corrida antes de encerrar. E foi essa última que mudou tudo. Era 2h45 da manhã. A cidade estava coberta por uma neblina leve e os faróis do meu carro cortavam a escuridão como lâminas pálidas. Eu estava parado perto do Hospital das Clínicas quando recebi a notificação. Passageira no bairro Santa Efigênia, com destino ao Floramar. 25 minutos de corrida. A região era conhecida, o trajeto simples. Aceitei sem hesitar. Cheguei ao endereço indicado, um prédio antigo, de fachada descascada, com o letreiro médico ainda iluminado. A rua estava vazia, exceto por um carro estacionado adiante com faróis apagados. Não vi ninguém esperando. Estava prestes a buzinar, quando uma mulher surgiu caminhando devagar pela calçada. Magra, de estatura média, cabelos pretos lisos até a cintura, vestindo um sobretudo cinza. Mesmo com o rosto parcialmente coberto pela sombra, dava para ver que era jovem. Talvez uns 25 anos. Ela não disse nada, apenas abriu a porta do banco de trás e entrou com leveza, como se fosse parte da madrugada. "Boa noite", disse eu, tentando soar gentil. Ela demorou um segundo antes de responder. "Boa noite. Pode seguir, por favor." A voz era baixa, sem pressa, com um tom quase melancólico. Confirmei o destino no aplicativo e iniciei o trajeto. Enquanto dirigia, percebi que ela não tocava o celular, não mexia em nada, nem cruzava as pernas. Apenas olhava pela janela, imóvel, como uma estátua de carne. No rádio tocava uma música instrumental suave. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor. O reflexo dela parecia fraco, como se a luz não a alcançasse por completo. Me peguei ajustando o espelho mais de uma vez, tentando ver melhor, mas a sensação era sempre a mesma. Ela estava ali e, ao mesmo tempo, não estava. Mas foi só o começo. O trajeto seguia tranquilo pelas avenidas quase desertas. O GPS indicava 23 minutos até o destino final. E o carro deslizava pela cidade como se estivesse fora do tempo. Mas dentro do carro, algo havia mudado. O silêncio da passageira, que no começo parecia apenas um traço de personalidade, timidez, talvez cansaço, começou a incomodar de verdade. Ela não fazia qualquer movimento, não trocava de posição, não reagia às lombadas, parecia não respirar. E havia outro detalhe que me deixou inquieto. O espelho retrovisor não refletia bem o rosto dela. Era como se uma névoa leve encobrisse a parte dos olhos para cima, sempre que eu tentava focar. Ajustei o espelho. Nada. A sombra insistia em permanecer. Mesmo com o ar-condicionado desligado, o ambiente começou a esfriar. Um frio seco, que não vinha da rua nem da madrugada, mas parecia brotar de dentro do estofado. Liguei discretamente o aquecedor, mas o frio persistia. Um frio sem vento, um frio imóvel. Aos poucos, os barulhos da rua também foram sumindo. Paramos em um semáforo e percebi algo assustador. Nenhum carro, nenhum barulho de moto, nenhum som ao fundo. Mesmo no meio da cidade, onde sempre se ouve algo, havia um silêncio absoluto. Foi quando notei outra coisa. Não havia mais sinal de vida nos prédios. Janelas fechadas, luzes apagadas, nenhum poste funcionando ao redor.
Parecia que estávamos cruzando por uma cidade morta. Comecei a ficar desconfortável. "Tá tudo bem com a senhora?" Perguntei, com a voz falha. Ela não respondeu. Apenas moveu levemente a cabeça em direção ao vidro. Seu cabelo escorreu pelos ombros e eu pude ver parte do seu rosto. Mas os olhos pareciam vidrados, não em algo específico, não na rua, mas em um ponto além, como se enxergasse através da realidade. Engoli seco e continuei dirigindo. Faltando 7 minutos para o fim da corrida, precisei desviar por causa de uma obra. A rua indicada pelo GPS estava bloqueada por cavaletes. Fiz o caminho alternativo por uma via menos iluminada, mais estreita, ladeada por muros altos. Foi nesse momento que algo se manifestou. Ouvi um leve estalo, como se algo tivesse se soltado ou caído no banco de trás. Olhei pelo retrovisor e por um breve instante vi 2 figuras, a mulher e algo ao lado dela, uma forma, uma silhueta. Mas quando olhei de novo, havia apenas ela, na mesma posição, imóvel. Minha respiração ficou pesada. "Falta pouco, tá?" Falei, tentando me convencer mais do que avisá-la. Nenhuma resposta. A tensão agora era física. Meus músculos estavam contraídos, o maxilar travado, o suor escorrendo gelado pela nuca. E então veio o pior. Chegando na última curva, antes da rua indicada, resolvi olhar diretamente pelo retrovisor, com calma, sem mexer a cabeça. O banco de trás estava vazio. Assim que percebi que o banco de trás estava vazio, meu corpo congelou. A imagem era clara. O banco sem ocupante, o cinto retraído, a luz fraca do painel refletindo no couro escuro. Não havia ninguém, mas eu a havia visto entrar. Havia ouvido sua voz. Eu a conduzi por mais de 20 minutos. Ela estava ali. Eu senti sua presença. Parei o carro bruscamente. O pneu direito raspou no meio-fio. Respirei fundo, olhei novamente para trás. Talvez ela tivesse se abaixado, dormido, se escondido por algum motivo. Nada. O banco parecia como estava antes da primeira corrida da noite. Saí do carro, abri a porta traseira, conferi o tapete, o assento. Nenhuma bolsa, nenhum fio de cabelo, nem o cheiro de perfume. Era como se ninguém jamais tivesse estado ali. Liguei o pisca-alerta, peguei o celular e abri o aplicativo. A corrida ainda estava ativa. O sistema indicava passageira embarcada, trajeto em andamento. O ponto de chegada se aproximava. O mapa mostrava o carro em movimento, mas o banco estava vazio. Toquei no botão de mensagem. "Oi, tudo certo aí?" escrevi. A mensagem foi enviada, marcada como entregue, mas não houve resposta. Liguei para o número associado à conta. A chamada caiu direto na caixa postal. Desliguei, tentei de novo, nada. Voltei ao volante tentando raciocinar. Tentei lembrar se em algum momento ela havia descido sem eu perceber. Talvez enquanto eu olhava para o celular ou numa parada, mas não houve nenhuma. Nenhuma interrupção, nenhuma porta se abrindo, nenhum barulho, nenhum alarme. Ela sumiu. Dentro do carro, foi quando ouvi um som, leve, arrastado, como unha passando sobre vidro. Veio do banco de trás, virei na hora, mas novamente, vazio. O som parou, uma angústia profunda me invadiu. Não era só medo, era como se a realidade tivesse se partido e eu estivesse sendo empurrado para dentro de algo que minha mente não conseguia aceitar. Reiniciei o carro e terminei o trajeto. Entrei na rua indicada como destino final, uma viela tranquila, com casas geminadas, muros baixos e jardins silenciosos. Estacionei. "Chegamos", falei em voz alta, como se ainda houvesse alguém ali. Esperei alguns segundos. Nada. Toquei no botão finalizar corrida. O sistema travou por um momento, depois exibiu: corrida encerrada. Obrigado, Rômulo. Agradecimento automático. Mas a forma como apareceu na tela era como se alguém tivesse respondido antes de mim.
Fiquei parado no carro por mais de 10 minutos após encerrar a corrida. Meus dedos ainda seguravam o volante como se estivesse em movimento. A rua estava tão silenciosa que o tic-tac do pisca-alerta soava como uma martelada dentro do meu ouvido. Queria sair, bater de porta em porta, perguntar se alguém esperava por ela, se aquela casa ali, o número indicado, tinha alguma ligação com a passageira. Mas o medo me paralisava e, no fundo, eu sabia que não adiantaria. Voltei para casa em silêncio absoluto. Cheguei pouco depois das 4 horas da manhã. Minha esposa estava acordada, preparando um chá. Quando entrei, ela me olhou e logo perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" Sentei no sofá sem dizer nada. Ela colocou a caneca na minha mão. Meus dedos mal conseguiam segurar. Contei tudo, cada detalhe, desde a mulher entrando no carro até o desaparecimento. Ela ficou em silêncio. Me escutou até o fim. Então, saiu por alguns minutos e voltou com um caderno velho da mãe dela. Era um caderno de orações e anotações antigas, cheio de folhas marcadas e páginas amareladas. Mostrou uma anotação. Às vezes, os mortos repetem os caminhos dos vivos para não esquecerem quem foram. Mas alguns não chegam ao fim e esperam por alguém que os leve. Olhei para aquilo como se estivesse lendo meu próprio destino. Talvez eu tenha levado alguém que ainda não entende que partiu. Ou pior, alguém que sabe, mas não aceita. Alguns dias depois, comentei a história com um colega motorista. Ele ouviu sem me interromper. Quando terminei, disse: "Você pegou ela, né? A enfermeira da região hospitalar, já ouvi falar. Aparece só de vez em quando, sempre de madrugada, sempre calada, sempre desaparece antes de chegar." Arrepio. Fiz uma busca rápida e encontrei notícias antigas. Uma jovem enfermeira desaparecida em 2019. Última vez vista saindo de um plantão noturno. Registrada por câmeras de segurança entrando num carro. O carro nunca foi identificado. Desde aquele dia, evito a região do hospital. E quando o aplicativo marca o embarque como concluído, mas ninguém aparece, eu cancelo. Não sei quem era ela. Não sei se queria ajuda ou apenas companhia. Mas naquela madrugada, alguém entrou no meu carro e nunca saiu. Me chamo Elias, tenho 38 anos e sou motorista de aplicativo há quase 10 anos em São Paulo. Antes disso, trabalhei como auxiliar de almoxarifado, mas perdi o emprego durante uma onda de demissões. Acabei entrando no mundo dos aplicativos por necessidade, mas hoje posso dizer que me adaptei, especialmente ao turno da madrugada, quando a cidade adormece e o volante é o único que me ouve. Gosto da noite. Sempre gostei. As avenidas vazias, o silêncio depois das 2, a ausência de urgência nos gestos. Mas aprendi que depois das 3 da manhã, nem todo silêncio é pacífico. Alguns carregam um tipo de peso que a gente só entende quando vive. Era uma madrugada de domingo para segunda, céu limpo, temperatura baixa. Eu já tinha feito umas 5 corridas naquela noite. A última me deixaria quase em casa. Estava satisfeito, pronto para encerrar. Foi quando tocou a notificação. Partida, Tremembé. Destino, cemitério da quarta parada. Fiquei parado alguns segundos. O horário, 2h57. Hesitei. Mas aceitei. Cheguei ao ponto de embarque pouco antes das 3 horas. Era uma praça pequena, cercada por árvores altas, de onde pendiam galhos como braços cansados. A luz do único poste ali piscava intermitentemente. Havia uma névoa leve no chão, como um tapete de fumaça se formando aos poucos. Estacionei, ninguém à vista. Apaguei os faróis, esperando. Passaram-se 2 minutos. Então, ele apareceu. Saiu de entre 2 árvores, andando devagar.
Um homem alto, magro, vestido com um terno escuro antiquado, camisa branca com gola engomada, sapatos brilhando mesmo sob a pouca luz. E o mais estranho, usava um chapéu de aba curta, desses que não se vêem mais. Caminhava com a ajuda de uma bengala de madeira escura, mas seu corpo não parecia velho, parecia pesado. Ele abriu a porta com calma, sentou-se no banco de trás e com uma voz firme e educada disse: "Boa noite, Elias. Cemitério da Quarta Parada, por favor." Parei. "O senhor já me conhece?" Perguntei, tentando soar natural. Ele olhou para frente. Sorriu com a boca, mas não com os olhos. "Ainda não." Liguei o carro e comecei o trajeto. Durante os primeiros minutos tentava racionalizar. Talvez ele tivesse visto meu nome no painel ou lido no crachá do aplicativo. Mas naquela noite, por alguma razão que não sei explicar, eu havia esquecido meu crachá no bolso do casaco e meu celular estava virado para mim, com o brilho da tela diminuído. Ele não tinha como saber meu nome. As ruas da Zona Norte estavam desertas. Seguíamos por avenidas largas, ladeadas por muros e árvores antigas. O rádio tocava baixo uma música instrumental suave, mas após alguns minutos começou a chiar. Mudei de estação. Só chiado. Nenhuma transmissão. Como se todas as rádios tivessem sido desligadas. Olhei rapidamente pelo retrovisor. O homem permanecia imóvel, com as mãos sobre o colo, olhos fixos na janela. Mas algo em sua silhueta me incomodava. A forma como ele se mantinha reto demais, como se o corpo estivesse em tensão constante, e seus pés não tocavam o chão. Estavam suspensos, levemente, como se ele estivesse sentado, mas sem o peso de um corpo real. Pisquei forte, olhei de novo. Estavam normais, apoiados. Talvez minha mente estivesse me pregando peças. A temperatura dentro do carro começou a cair. Ajustei o ar-condicionado. Nada mudou. O frio vinha de outro lugar, de dentro do carro. Um frio seco, de câmara mortuária. E o cheiro, o perfume, no início era sutil, um aroma doce como lírios, depois tornou-se mais forte, uma mistura de flores murchas com um leve toque de incenso antigo e madeira úmida, um cheiro que não combinava com ninguém vivo. Comecei a sentir calafrios. O volante parecia gelado. Meus olhos lacrimejavam, não de emoção, mas como se estivessem reagindo ao ambiente. Foi então que ele falou: "Não precisa se preocupar. Já estou acostumado com esse trajeto." "O senhor costuma visitar o cemitério nessa hora?" Perguntei, tentando soar natural. "Não, hoje é diferente. É o aniversário dela." "Dela quem?" Ele demorou um pouco para responder. "Minha mãe." A frase ecoou de maneira estranha no carro, como se viesse de outro lugar ou de uma voz mais antiga, pesada, densa. Engoli em seco. A corrida tinha mais uns 10 minutos e o silêncio voltou a reinar. Mas agora ele pesava como um tijolo sobre meu peito. O caminho parecia mais longo do que deveria. Conheço bem aquele trajeto. Em horários normais, seriam 20 minutos. Mas o tempo parecia se esticar como uma fita elástica prestes a romper. Cada cruzamento, cada curva, durava mais do que o necessário. A paisagem começou a se repetir. Vi a mesma padaria fechada 2 vezes. O mesmo caminhão abandonado na calçada. A mesma esquina com o letreiro quebrado. Olhei o GPS. Travado, seta girando em círculo, sem localização, sem destino. A cidade parecia em loop, ou eu estava dirigindo em outra cidade. O homem continuava quieto no banco de trás, e eu sentia, com cada célula do meu corpo, que ele sabia. Sabia que eu percebia. Sabia que o lugar para onde íamos não era o mesmo que aparecia no mapa. De repente, os faróis iluminaram uma entrada lateral. Um portão antigo de ferro, aberto, com uma placa de metal enferrujada. Cemitério da Quarta Parada.
Eram exatamente 3:03 da manhã. Estacionei devagar, com o coração batendo no pescoço. Fiquei ali, esperando que ele dissesse algo, ou saísse, mas ele apenas murmurou: "É aqui. Pode me deixar agora." "O portão está fechado, senhor." Ele sorriu, olhando pela janela. "Nunca está, para quem é esperado." Engoli seco, me virei um pouco no banco para olhar diretamente. "Desculpa perguntar, mas como o senhor sabia meu nome?" Ele me encarou pela primeira vez com intensidade, e nesse momento, os olhos dele não eram humanos. Negros demais, fundos, como dois poços sem fundo. "Não foi a primeira vez, Elias. Só a primeira que você lembra." E então ele começou a sair. Mas a porta não fez barulho. Nenhum som de maçaneta, nenhum clique, nenhuma corrente balançando. Olhei para trás. O banco estava vazio. O carro permaneceu com as portas trancadas. Nenhuma notificação de porta aberta. Corri os olhos pelo cemitério. O portão agora estava trancado por correntes grossas. Nenhuma alma viva por perto. Peguei o celular. Entrei no aplicativo. Corrida encerrada. Nome do passageiro, apenas a letra E. No campo de avaliação, uma mensagem automática: "Obrigado por me levar. Até a próxima." Saí dali com as mãos trêmulas no volante. Não sei como consegui dirigir até em casa. A cidade parecia ainda mais vazia, como se eu estivesse dirigindo por dentro de um sonho ruim, ou um pesadelo que ainda não havia terminado. Cheguei pouco depois das 4 horas. Minha esposa ainda dormia. Entrei no banho com a roupa do corpo. Deixei a água quente correr, tentando acordar, do que quer que aquilo tivesse sido. Mas não era um sonho. Eu lembrava de tudo. Cada frase, cada olhar, cada silêncio. Na manhã seguinte, contei parte da história a um vizinho mais velho. Ele trabalhava como segurança de um cemitério da Zona Leste antes de se aposentar. Um homem de fé, católico praticante, mas com aquele olhar de quem já viu coisa demais. Quando mencionei o horário, o trajeto e o detalhe do homem com chapéu, ele ficou pálido. "Você viu ele também?" perguntou baixinho. "Quem? Ele quem?" Ele se aproximou e disse quase em sussurro: "O homem do terno escuro. Ele aparece desde os anos 70. Sempre pede carona de madrugada, sempre para o mesmo lugar. Às vezes fala com o motorista, às vezes não. Mas todos dizem a mesma coisa. Sabem o nome do motorista, sabem detalhes da vida e desaparecem ao chegar." "O que é ele?" perguntei com o coração acelerado. "Alguns dizem que é uma alma que não descansou, outros acham que é um mensageiro. Eu não sei. Só sei que ninguém que leva ele esquece." Fiquei dias sem dirigir, sem ligar o aplicativo. Quando finalmente retomei as corridas, evitei qualquer coisa entre 2:30 e 4 horas da manhã. E qualquer corrida com destino a cemitérios, cancelo na hora. Mas o mais assustador aconteceu 2 semanas depois. Domingo, madrugada, celular vibrando. Notificação de corrida, partida, mesma praça no Tremembé. Destino, cemitério da 4ª parada. O nome do passageiro? E. Fechei o aplicativo, desinstalei e fui direto para a igreja no dia seguinte. Desde então, carrego no carro 1/3 no retrovisor e uma vela bentinha no porta-luvas. Talvez não resolva nada, mas toda vez que passo por aquela praça, abaixo o volume do rádio e prendo a respiração. Porque em algum lugar da madrugada, ele ainda espera por uma carona. E algum motorista desavisado vai aceitar. Meu nome é Mário, tenho 46 anos, moro em Curitiba e sou motorista de aplicativo há mais de 7 anos. Nunca fui de acreditar em fantasmas, espíritos ou qualquer dessas coisas que a gente escuta quando é criança. Cresci num lar religioso,
com uma mãe católica fervorosa e um pai ausente. Foi ela quem me ensinou a rezar antes de dormir e a respeitar o invisível, mesmo sem entender muito bem o que isso significava na prática. Antes de dirigir, fui vigilante noturno. Talvez por isso tenha me acostumado com a vida nas madrugadas. Sempre achei que há uma certa paz nesse horário em que a cidade dorme e só os insones, trabalhadores e perdidos circulam pelas ruas. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Algo que transformou essa paz em um peso quase insuportável. Era uma noite úmida de outubro, daquelas em que a chuva parece não cair. Só se suspende no ar, como uma névoa. A garoa deixava tudo embaçado, e o cheiro de asfalto molhado misturado com o odor das árvores me causava um certo torpor. Já passava das 2h da manhã quando aceitei uma corrida no bairro Umbará, com destino ao Alto Boqueirão. 20 minutos de trajeto, uma corrida tranquila para fechar a noite. Cheguei ao local indicado, uma rua sem saída, ladeada por casas simples, algumas com luzes acesas e outras mergulhadas na escuridão. O endereço era preciso, mas ninguém esperava do lado de fora. Reduzi a velocidade e estacionei. Esperei. Não era incomum o passageiro demorar, especialmente nessas áreas mais afastadas. Depois de 3 minutos de espera, nenhuma movimentação. Peguei o celular, pronto para cancelar, quando o aplicativo vibrou com uma notificação. Passageiro embarcou. Olhei instintivamente para o banco de trás. Estava vazio. Revirei os olhos. Deve ter algum bug no sistema, pensei. Ainda assim falei alto, meio rindo, meio nervoso. Boa noite, alguém aí atrás? Silêncio total. Foi nesse momento que senti a primeira coisa estranha. Um sopro gelado na nuca. Um vento vindo do banco de trás, como se a janela estivesse aberta, mas todas estavam fechadas. O frio não era normal. Era um frio úmido que penetrou direto nas minhas costas, me fazendo arrepiar da cabeça aos pés. Olhei de novo para o espelho retrovisor. Nada. Mas meu coração já tinha começado a bater mais forte. Algo me dizia para cancelar, encerrar a noite ali, ir embora. Mas minha mão, por reflexo ou teimosia, tocou o botão verde na tela e iniciou a corrida. E foi aí que tudo começou a desandar. Assim que comecei a dirigir, um silêncio estranho se instalou no carro. Não o silêncio comum da madrugada, mas algo mais profundo, abafado, como se o som do mundo lá fora tivesse sido desligado. O motor ainda roncava. Os pneus cortavam a pista molhada, mas parecia que tudo ao redor estava coberto por um pano grosso. Depois de 5 minutos dirigindo pelas ruas desertas, comecei a ouvir algo. Baixo, quase imperceptível. No início, achei que fosse o barulho do limpador de para-brisa, ou talvez um som vindo de fora, das árvores balançando com o vento. Mas não era. Era uma voz. Um sussurro que vinha do banco de trás. Muito suave, como se alguém estivesse falando consigo mesmo ou rezando muito perto de mim. Tentei ignorar. Liguei o rádio. Estava na frequência certa, mas só chiado. Mudei de estação. Nada. Som nenhum. Como se todas as rádios estivessem fora do ar. O som da voz voltou, um pouco mais claro agora. Não era para ter saído. A luz ainda estava vermelha. Foi minha culpa. As frases eram desconexas, mas tinham um peso, como confissões, lamentos. Parei o carro no acostamento, coração disparado. Girei o corpo lentamente, com a mão no volante. O banco de trás seguia vazio, mas o ar ali estava diferente, mais denso, mais frio. O perfume começou a invadir o ambiente, doce, antigo, o tipo de fragrância que a gente associa com guarda-roupas velhos, com gavetas que não são abertas há décadas. Uma mistura de flores artificiais e mofo. O cheiro me trouxe uma lembrança antiga, da casa da minha avó, onde costumava dormir quando era criança. Era reconfortante,
mas fora de lugar. Aquilo não tinha sentido dentro do meu carro. Carlos, chamei, quase como um teste. Ele não está mais aqui. Essa voz veio clara, feminina, grave, mas serena. Alguém respondeu, e não fui eu. Travei. Tentei virar o corpo de uma vez, encarar quem quer que estivesse ali. Mas nada. Ninguém. Nem sinal de alguém ter estado ali. Senti o suor frio escorrer pelas costas, mesmo com o clima úmido e gelado. Meus dedos tremiam no volante. Por um instante, considerei abrir a porta e sair correndo, mas onde eu estava? Uma rua escura, sem movimento, cercada por árvores e casas silenciosas. Decidi seguir. Acelerando, virei a primeira à esquerda. Meu GPS travou. A seta ficava girando no mesmo ponto. A rua parecia mais estreita agora, os postes mais baixos, a iluminação mais fraca. E a voz não parava. Começou a rir. Um riso baixo, abafado, como se alguém tentasse segurar a gargalhada de forma contida. Depois voltou a falar. Ele atravessou sem olhar. Você viu? Ele gritou, mas já era tarde. O que aquilo significava? Quem estava ali comigo? E por que meu corpo parecia obedecer sem questionar? A cada curva, eu tinha a sensação de que estava entrando em uma cidade diferente, ou em uma versão esquecida da minha própria cidade. As ruas pareciam familiares, mas estavam erradas. As placas tinham nomes antigos, os postes usavam lâmpadas amareladas, as casas eram pequenas, com fachadas desgastadas, algumas feitas de madeira apodrecida. Era como dirigir por uma memória que não era minha. Meu corpo estava tenso. Sentia um peso no peito, como se algo estivesse sentado em cima do meu coração. O ar no carro estava quase irrespirável, tomado pelo cheiro forte de flores mortas. O perfume que antes parecia suave, agora enjoava, e o retrovisor começava a embaçar sozinho. Um vapor espesso cobria a superfície, impedindo que eu visse o banco de trás. Não sei porquê, mas não tive coragem de limpá-lo. Em um dos cruzamentos, os faróis do carro iluminaram algo que fez meu sangue congelar. Uma mulher de branco, parada na esquina. Imóvel, com os cabelos longos cobrindo parte do rosto. Ela parecia olhar para mim, mas seus olhos estavam escuros, fundos, como duas poças sem fundo. Ela não se moveu, apenas me seguiu com o olhar. Passei por ela devagar, sem acelerar de vez, como se algo me dissesse que correr só pioraria tudo. Mas logo que virei a esquina, a voz no banco de trás sussurrou de novo, dessa vez mais próxima, como se estivesse colada ao meu ouvido. Você devia voltar. Ela ainda está lá. Senti meu estômago revirar. Uma náusea veio forte. O carro parecia mais pesado, como se carregasse mais do que apenas o meu corpo. Parei o carro no meio da rua. A rua parecia sem fim, como se estivesse presa num ciclo. E foi então que escutei o som de um choro de criança, mas abafado, como se viesse debaixo do banco. Me abaixei lentamente, tentando escutar melhor, e nesse instante senti uma mão gelada tocar meu ombro esquerdo. Não gritei, não consegui. Meu corpo paralisou, as mãos travaram no volante. E uma nova frase foi dita bem no meu ouvido, com uma voz que não parecia humana. Rouca, arrastada, como se viesse de um corpo que não respirava mais. Agora você sabe como ele se sentiu? Comecei a chorar. Eu não conseguia me mover, não sabia onde estava. As ruas já não tinham placas, o GPS estava morto, o celular desligado, mesmo com bateria. O rádio chiava e as vozes continuavam. O banco de trás agora parecia ocupado, não por uma, mas por várias presenças, respirações, sussurros, murmúrios. E eu só dirigia, com as mãos tremendo e o coração à beira de um colapso. Não sei quanto tempo fiquei rodando. O relógio do carro estava travado em 3:08. A noite parecia não passar. A chuva, antes fina, agora era um pano denso sobre o para-brisa, dificultando a visão.
Mas eu não podia parar. Eu sentia que, se parasse, alguma coisa me alcançaria. Aos poucos, os sussurros cessaram. O cheiro foi se dissipando. O frio começou a dar lugar a um calor úmido e sufocante, como se o carro estivesse trancado em uma estufa. Minha respiração acelerava. As mãos suavam. As luzes da rua voltavam ao normal. E o caminho, lentamente, parecia se reorganizar. Foi então que vi a placa de um posto de gasolina conhecido. Reconheci o bairro, o mesmo bairro onde moro. Estacionei em frente à minha casa sem entender como cheguei ali. O carro ainda estava ligado. O aplicativo mostrava a corrida como ativa, mas sem destino final. Olhei para o banco de trás, vazio. Nada além da sombra projetada pela luz do poste. Nenhum cheiro, nenhum ruído, nenhum sinal de que alguém ou algo havia estado ali. Mas eu sabia. Eu tinha certeza. Aquilo tinha acontecido. Desliguei o carro. Entrei em casa trêmulo, suado, com a roupa grudada no corpo. Minha esposa dormia. Não conseguia acordá-la. Tomei um banho gelado para tentar voltar à realidade. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente a mão no ombro, ou ouvia a voz dizendo aquelas palavras que ecoariam por semanas. Agora você sabe. Passei os dias seguintes em silêncio. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Toda vez que olhava pelo retrovisor do carro, achava ver algo no canto da visão. Uma sombra, um vulto, um reflexo errado. E toda vez que o aplicativo indicava uma corrida saindo do Umbará, meu corpo paralisava. Eu cancelava na hora. Não falei com ninguém durante semanas, até que encontrei um amigo de infância, também motorista, e resolvi contar parte do que vivi. Esperava escárnio, esperava que ele risse ou tentasse explicar racionalmente. Mas não. Ele apenas assentiu e disse: "Você foi tocado. Aconteceu comigo também. Mesma região, mesmo vazio no banco de trás, mesma voz. Só que no meu caso, eu vi o rosto dela no espelho." Depois disso, ele nunca mais dirigiu à noite. Com o tempo, tentei voltar à rotina. Mas até hoje, quando estou sozinho no carro, evito olhar para o espelho retrovisor por muito tempo. Às vezes, desligo o rádio e juro que ainda ouço aquela risada abafada. Talvez tenha sido um surto, talvez um cansaço extremo, um apagão da mente. Ou talvez, naquele dia, eu tenha transportado algo que precisava ser ouvido, que precisava me mostrar o que aconteceu, com alguém que nunca mais chegou ao destino. Hoje, só posso dizer uma coisa com certeza: nem todo passageiro é visível. E nem toda corrida tem fim. Meu nome é Renato, tenho 51 anos e rodo como motorista de aplicativo há cerca de 4 anos aqui em Goiânia. Sempre preferi trabalhar nas madrugadas, especialmente durante a semana. Menos trânsito, menos confusão, mais silêncio. É um ritmo que combina comigo, sabe? Sem pressa, sem barulho, só eu, o carro e a cidade adormecida. Essa história aconteceu numa madrugada de quinta-feira, em setembro do ano passado. Era por volta de 13h10, quando recebi a notificação de uma corrida, saindo de um ponto perto do Jardim América, com destino ao setor Faisalville. Um trajeto curto, uns 20 minutos, quase sempre tranquilo. Estava pensando em encerrar, mas aceitei. Costumo dizer que é nas últimas corridas que acontecem as coisas mais estranhas. Mas naquele dia, eu fui longe demais. Cheguei ao ponto de embarque em menos de 5 minutos. Era uma rua de esquina, perto de uma igreja antiga e de uma praça deserta. As luzes do poste piscavam,
e as árvores balançavam com um vento seco. Quando parei, vi um homem parado ao lado do banco do passageiro como se me esperasse. Alto, magro, de roupa preta, calça social, sapatos brilhando e uma camisa de manga longa. Mas o que mais chamou minha atenção foi o rosto, pálido, sério, olhos fundos e uma expressão vazia. Sem pressa, ele abriu a porta de trás e entrou. "Boa noite", disse com uma voz pausada, quase sem emoção. "Boa noite", respondi forçando um tom natural. Foi aí que ele me disse com calma: "Por favor, não olhe para mim pelo espelho retrovisor durante a corrida." Fiquei em silêncio por uns segundos, esperando ele dizer que era uma brincadeira. Mas ele apenas ajeitou o corpo no banco e cruzou as mãos sobre o colo. "É sério, por favor, não olhe, só siga o trajeto." Engoli seco e confirmei com um "tudo bem", mesmo sem entender. Não era comum um pedido desses, mas não quis discutir. Coloquei o carro em movimento e seguimos em silêncio. Logo nas primeiras quadras, percebi que algo não estava certo. O ar dentro do carro parecia mais parado do que o normal, como se o sistema de ventilação tivesse parado, mas estava ligado. As luzes da cidade pareciam mais fracas, e o som... Tudo estava abafado, como se eu estivesse ouvindo o mundo debaixo d'água. De vez em quando, a curiosidade me impulsionava a olhar pelo espelho. Era quase instintivo, automático, mas me segurava. A última coisa que queria era encarar aquele homem estranho, com aquele pedido esquisito. Meu coração já batia mais rápido e a tensão nos ombros era tanta que comecei a sentir uma dor que irradiava pelo pescoço. Algo me dizia que quebrar aquele acordo teria consequências. Seguimos por avenidas que eu conhecia bem, mas aquela noite tinha algo diferente. O silêncio não era só do carro. Era como se a cidade inteira tivesse parado. Nenhum pedestre, nenhum outro carro, nenhum cachorro latindo. Apenas o som dos meus pneus na pista molhada e o leve zumbido do motor. A cada semáforo, meu reflexo era virar levemente os olhos para o retrovisor. Mas eu me controlava. Havia algo no tom do homem. Algo que fez meu corpo entender que aquilo era um limite. Não era educação, não era timidez, era medo, medo de ser visto. Foi então que começou um som fraco, muito leve. Primeiro pensei que fosse o atrito do vidro com a borracha do limpador. Depois achei que vinha do painel, mas o som crescia. Era um sussurro, baixo, arrastado, como uma oração mal pronunciada. Vinha de trás, dele. Não conseguia entender as palavras, mas era contínuo, como se ele estivesse recitando algo. Comecei a suar frio, liguei o ar-condicionado, mexi no rádio, tentando achar alguma música que quebrasse aquele clima. Mas todas as estações estavam com chiado. Passei por 3, 4, 5, nada, só ruído. Respirei fundo, tentei manter o foco na direção, até que algo caiu no chão do banco de trás. Um som oco, como uma caixa pequena de madeira batendo contra o tapete. Não ousei perguntar, apenas continuei dirigindo com os olhos fixos na rua à frente. O sussurro cessou por alguns segundos e voltou em outro tom, mais alto, mais nítido. Agora conseguia distinguir palavras. Não ver, não saber, não lembrar. A pele do meu braço arrepiou inteira. Meus dedos estavam úmidos. Meu maxilar travado. Olhei o relógio digital. 3h33. As luzes dos postes começaram a piscar uma após a outra, como se estivessem queimando em sequência. O asfalto parecia escurecer. De repente, o homem falou com uma clareza assustadora. "Se você olhar, ele volta." Minha boca ficou seca. Senti um nó na garganta. Tentei perguntar quem volta, mas minha voz não saiu. Ele permaneceu imóvel, com o rosto voltado para o vidro. O reflexo dele era distorcido, como se o vidro fosse líquido, e eu não conseguia distinguir os traços.
O carro parecia cada vez mais frio, como se eu estivesse dirigindo dentro de uma câmara frigorífica. A cada esquina eu esperava o fim, mas a rota parecia não acabar nunca. Foi então que, num impulso quase incontrolável, meus olhos subiram sozinhos para o retrovisor. Não vi o rosto dele, mas vi algo atrás dele, algo mais. Uma silhueta escura, um segundo vulto, como uma sombra sentada ao lado de onde ele estava, mas em um espaço vazio, como se outro corpo estivesse ali. Um corpo que não deveria estar. Desviei os olhos imediatamente, mas era tarde demais. A partir do momento em que vi aquela silhueta no retrovisor, tudo dentro do carro mudou. O ar ficou denso, como se eu estivesse respirando vapor quente misturado com poeira. Meus olhos começaram a lacrimejar e o volante escorregava nas minhas mãos suadas. O mundo lá fora parecia se afastar, as ruas começaram a ficar borradas, como se o para-brisa fosse um vidro velho e arranhado. Tentei manter o foco na direção, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo ao meu redor. O homem no banco de trás não se movia, mas agora ele não estava mais sozinho. Senti claramente a presença de algo ou alguém no banco ao lado dele. Era um peso, como se o ar tivesse ganhado forma. E então veio o som. Não mais sussurros, mas um gemido baixo, gutural, como um animal ferido tentando respirar. A vibração vinha do fundo do carro, e eu sentia ecoar nos meus ossos. Eu queria parar. Queria sair correndo, abandonar tudo. Mas meus pés não obedeciam. As pernas tremiam, mas continuavam pisando no acelerador. O volante era um bloco de pedra em minhas mãos. Foi então que ele falou de novo. Você olhou. A voz agora era diferente, rígida, sem a calma de antes, mais grave, como se outra coisa falasse por ele. Ele sabe que você viu. A luz do painel piscou. O rádio ligou sozinho. Um chiado forte explodiu nos alto-falantes. Depois, uma voz metálica atravessando a interferência. Renato. Meu nome. Alguém chamou meu nome pelo rádio, com uma voz que eu nunca ouvi antes, mas que, de alguma forma, me conhecia. Meu corpo travou, meus dentes batiam. As lágrimas escorriam dos olhos sem que eu percebesse, e então o banco de trás rangeu, como se alguém tivesse se mexido de forma brusca. Não resisti. Olhei para o retrovisor, de novo, e dessa vez o que vi não foi só uma sombra, era um rosto. Um rosto retorcido, cinza, com a pele colada aos ossos e os olhos escuros demais para serem humanos. A boca estava aberta num sorriso antinatural, sem lábios, com dentes que pareciam pregos enferrujados. Ele estava curvado, muito próximo do meu banco, como se estivesse espiando por trás do encosto. Eu gritei tão alto que a minha garganta ardeu. O carro perdeu o controle por um segundo e invadiu a calçada. Consegui retomar o volante e em seguida parei o carro bruscamente no meio da rua. A respiração vinha em soluços, a visão turva. Me virei. O banco de trás estava vazio, completamente vazio. Nenhum sinal do homem de preto, nenhum objeto, nenhum cheiro. A única coisa que restava era uma pequena marca no estofado, como duas mãos espalmadas, impressas com algo escuro, talvez fuligem ou sangue seco. Fiquei ali parado por um tempo que não consegui calcular. Até que finalmente o aplicativo vibrou. Corrida encerrada, obrigado por nos levar com segurança. Aquela mensagem me destruiu. Não dizia obrigado por levar meu passageiro com segurança. Dizia nos levar. Fiquei parado no meio da rua, com o motor ligado, os braços colados ao volante e o corpo todo tremendo. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Lá fora, nenhuma alma viva, nem um gato atravessando a calçada, nem uma luz acesa nas janelas. Olhei novamente para o banco de trás, agora com a luz interna acesa.
As marcas ainda estavam lá. Duas mãos finas, alongadas, impressas com um material escuro que parecia carvão misturado com óleo. Encostei a ponta dos dedos. Era frio, grudento, como se tivesse sido deixado ali minutos antes. Corri para o porta-malas, peguei um pano e tentei limpar. Saiu, mas o cheiro permaneceu. Um cheiro azedo, metálico, impossível de identificar. Cheguei em casa às 4h20 da manhã. Desliguei o carro e fiquei sentado por uns 10 minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Minha esposa dormia. Eu não queria assustá-la, mas não consegui esconder meu estado. Quando me viu entrando com a camiseta molhada de suor e os olhos vermelhos, ela ficou assustada. Contei parte da história, o que consegui sem parecer louco. Ela ouviu em silêncio e, ao final, apenas disse: "Você olhou?" A frase caiu como uma pedra no meu estômago. "Como é que você?" perguntei confuso. Ela se levantou devagar, foi até o altarzinho onde guarda a imagem de Nossa Senhora e acendeu uma vela. Quando eu era pequena, minha avó falava de uma entidade que às vezes aparece para quem dirige sozinho. Um homem de preto que nunca quer ser olhado, porque não é ele o perigo, é o que vem com ele, aquilo que senta do lado dele. Senti o sangue gelar. Ela continuou: "Se você olha, o outro vem também, e ele vê você, aprende seu cheiro, grava sua voz, e às vezes volta." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por semanas. Voltei a dirigir 2 dias depois, mas nunca mais aceitei corridas depois das 3 da manhã. E principalmente nunca mais olhei para o retrovisor por impulso. Hoje, ando com um pequeno terço pendurado no espelho e um crucifixo no painel. Não sei se protege, mas me dá algum conforto. O mais estranho de tudo foi o que descobri semanas depois. Fui até o histórico do aplicativo na esperança de encontrar alguma explicação. Mas aquela corrida não constava em lugar nenhum. Nenhum registro, nenhuma avaliação, nenhum nome. Como se nunca tivesse acontecido. O local de embarque? A esquina da igreja que estava fechada há mais de 2 anos, depois de um incêndio que matou um homem, durante a madrugada. Um homem que, segundo o relato dos vizinhos, usava sempre terno escuro. E que ninguém viu morrer. Desde então, toda vez que eu sinto um arrepio no banco de trás, respiro fundo e desvio o olhar do espelho. Porque algumas coisas, quando vistas, nunca mais nos esquecem. Me chamo Cláudio, tenho 45 anos e sou motorista de aplicativo há 6 anos aqui em Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Nasci em Hermosillo, mas me mudei para cá depois que perdi meu irmão mais novo em um acidente de trânsito. Desde então, dirijo quase todos os dias, especialmente à noite. Dizem que é perigoso, mas para mim, o silêncio das madrugadas é uma forma de fugir dos meus próprios pensamentos. Esse relato aconteceu em uma noite quente de novembro. Era sexta-feira, pouco depois das 2 da manhã. A cidade estava viva nos bares e nas avenidas, mas eu já rodava havia horas. Meu corpo pedia descanso, mas o coração, inquieto, pedia mais uma corrida. Sempre mais uma. Aceitei uma chamada no centro, com destino ao bairro Playas. Cerca de 25 minutos de trajeto. Cheguei ao local indicado, uma calçada próxima a uma banca fechada, com luzes de neon refletindo nas poças do chão. Vi um homem encostado no poste. Alto, pele morena clara, cabelo bem penteado, terno escuro, elegante, mas deslocado da cena. Ele entrou no carro com passos calmos e fechou a porta com cuidado. "Boa noite, Sr. Cláudio", disse ele antes que eu dissesse qualquer coisa. Franzi a testa. "Boa noite, nos conhecemos?" Ele apenas sorriu, olhando pela janela. "Ainda não.
mas eu sei bastante sobre você. Senti o coração bater mais forte. Na tela do app, o nome do passageiro era simplesmente T. Não disse mais nada. Liguei o carro e iniciei o trajeto. Por dentro, algo me incomodava. Como ele sabia meu nome completo? Não estava visível, nem no aplicativo, nem no painel. Eu o tinha guardado apenas no crachá, que naquela noite, por acaso, estava no porta-luvas. O silêncio entre nós era denso. Mesmo com o carro em movimento, o ar parecia parado. O homem mantinha as mãos cruzadas sobre o colo e os olhos fixos na rua. Mas percebi que ele observava tudo. As ruas, os becos, até os nomes das lojas fechadas. Como se reconhecesse cada canto, mesmo naquela hora morta. De repente ele falou: "Você dirige à noite porque tem medo de dormir, não é?" Quase pisei no freio. Desculpa. Medo dos sonhos, dos gritos, daquela noite em que seu irmão te ligou e você não atendeu. As palavras dele entraram como facas. "Quem é você?" perguntei, já com a voz trêmula. Ele sorriu de novo, sem mostrar os dentes. "Só alguém que escuta o que ninguém quer escutar." Continuei dirigindo, tentando manter os olhos na pista. Mas minhas mãos estavam frias no volante. As palavras daquele homem ficaram martelando na minha mente. Como ele sabia sobre a ligação do meu irmão? Era algo que eu nunca contei para ninguém. Nem para minha ex-mulher, nem para minha mãe. Na noite em que meu irmão sofreu o acidente, ele me ligou às 2h17 da manhã. Eu tinha acabado de sair do trabalho. Estava cansado. Ignorei a chamada, pensando em retornar mais tarde. 15 minutos depois, ele estava morto. Só eu e o registro no histórico da operadora sabíamos disso. E agora, aquele homem também sabia. "Você se culpa todos os dias, Cláudio", disse ele, olhando pela janela, como se narrasse uma paisagem que já conhecia. Mas não era sua culpa, ele já estava marcado. A ligação foi só a última chance. "A última chance do quê?" perguntei, num tom mais ríspido do que queria. Ele virou lentamente o rosto em minha direção e, pela primeira vez, me encarou. Seus olhos eram fundos, muito escuros. Não tinha o olhar comum de quem conversa. Era como se estivesse atravessando minha pele, vendo por dentro. "A última chance de você ouvir, mas você escolheu o silêncio." Eu não sabia o que responder. Apenas continuei dirigindo num bairro já afastado. As ruas estavam vazias, as luzes do poste criavam sombras longas que dançavam no capô do carro. O homem então começou a falar coisas que me tiraram o chão. Ele descreveu a cor do quarto do meu irmão quando éramos crianças. Disse que eu escondia desenhos sob a cama, que ninguém jamais tinha visto. Mencionou o nome da primeira menina que eu amei, Clara, do 6º ano, e contou como eu costumava sonhar com o rosto dela, me olhando por entre a cerca da escola, como se estivesse presa no tempo. Tudo isso com uma tranquilidade aterradora. Era como se ele estivesse lendo um livro, o meu livro, mas ele não falava apenas sobre o passado. Ele começou a falar sobre coisas que eu nunca contei para ninguém, nem para mim mesmo, em voz alta. "Você anda sonhando com uma estrada de terra, não é? Escura, sem fim, e no banco do carona, ele está lá." Eu não conseguia respirar. Era verdade. Nas últimas semanas, aquele sonho se repetia. Sempre o mesmo cenário. E o banco do carona ocupado. Mas o rosto, nunca conseguia ver. Mas o mais importante é o que vem depois da estrada, Cláudio. "Você sabe onde ela termina?" "Não", respondi, quase em sussurro. Ele se recostou no banco, respirando fundo. "Vai descobrir hoje." Depois daquela frase, "vai descobrir hoje", meu corpo pareceu entrar em colapso silencioso. Minha garganta secou e eu senti uma pressão atrás dos olhos, como se estivesse febril. O homem no banco de trás
Recostou a cabeça, fechando os olhos, como se estivesse em casa. As ruas começaram a mudar. Sem que eu percebesse, havíamos saído da área urbana. A avenida virou uma rua de paralelepípedo. Depois, uma estrada de chão batido. A vegetação dos lados era densa. Árvores altas formavam um túnel escuro por onde o carro avançava, como se estivéssemos sendo engolidos por um corredor natural. Olhei para o GPS. Estava travado, sem sinal, nenhuma rota, nenhuma localização. Tentei dar meia volta, mas o volante endureceu. O carro continuava em frente, como se guiado por algo fora do meu controle. A única coisa que parecia viva era o farol, cortando a escuridão. Foi então que ele falou sem abrir os olhos. Você já esteve aqui antes, Cláudio, mas só em sonho. Aquelas palavras me atingiram como uma faca na memória. Era a estrada do sonho. A terra batida, as árvores, o silêncio absoluto, até o cheiro de terra molhada e madeira antiga era o mesmo. Tudo era exatamente como nos pesadelos que me perseguiam há semanas. Não é possível, sussurrei. Seu irmão tentou te avisar. A estrada não era para ele, era para você. Quis gritar, quis sair do carro, mas meu corpo parecia anestesiado. Tudo ao meu redor pulsava num ritmo estranho, como se o tempo estivesse dobrado sobre si mesmo. Os faróis começaram a oscilar e o rádio ligou sozinho. Mas não era música, nem chiado, era a gravação de uma ligação. Cláudio, me atende, cara. É urgente. Tô na rodovia, tô vendo coisas. Não sei se é alguém ou alguma coisa. A voz do meu irmão, a última ligação. A gravação que nunca existiu. O homem abriu os olhos devagar e eu vi algo que me arrepiou. Os olhos dele estavam molhados, mas não de lágrimas. Era como se chorasse sangue. Gotas escuras escorriam dos cantos, descendo até a linha da mandíbula. Ele não parecia sentir dor, apenas serenidade. Você precisava ouvir isso, Cláudio. Precisava entender que nem toda culpa é injusta. Às vezes, é herança. O carro finalmente parou. Estávamos diante de um portão de ferro antigo, enferrujado, envolto por cipós. Não havia casa, nem luz. Apenas um campo seco atrás e uma neblina baixa que cobria tudo até onde a vista alcançava. É aqui que termina a estrada, ele disse. O que tem aí? Perguntei com a voz embargada. Ele me olhou pela primeira vez com tristeza. A resposta, mas ela tem um preço. Diante daquele portão enferrujado, senti uma presença que não vinha só dos olhos daquele homem, mas do próprio chão. O campo atrás das grades parecia tremer levemente, como se respirasse. Havia um zumbido baixo no ar, e por um segundo achei que fosse um inseto dentro do carro. Mas vinha de dentro de mim, como se meu corpo estivesse tentando rejeitar o lugar. Se você atravessar esse portão, não volta o mesmo, ele disse. E se eu não atravessar? Ele sorriu. Então, tudo continua como está. Suas noites, seus sonhos, a dúvida, a culpa e aquela sensação de que alguém sempre está no banco de trás, mesmo quando o carro está vazio. Engoli seco. Minhas mãos tremiam no volante. Olhei ao redor. Não havia estrada de volta. Não havia sinal de vida. Não havia sequer som de vento. O silêncio era absoluto. Sem dizer mais nada, o homem abriu a porta e saiu. Não ouvi o som da maçaneta, nem o impacto do pé no chão. Ele simplesmente estava fora do carro. Caminhou em direção ao portão e, sem tocá-lo, a grade rangeu e se abriu sozinha. Ele virou-se para mim. Você pode ir embora, mas ele continua esperando. Ele quem? A parte sua que ficou na estrada. Aquela que você abandonou quando desligou o celular naquela madrugada. Fiquei imóvel. Parte de mim queria correr, esquecer tudo, apagar essa noite como se fosse um delírio, mas outra parte, a parte mais antiga, mais machucada, mais vazia, queria saber.
Queria entender por que aqueles sonhos não cessavam. Por que meu irmão aparecia cada vez com mais frequência. Por que eu sentia frio nas costas mesmo em dias de calor. Desliguei o carro, saí devagar, os pés afundando levemente na terra úmida. A neblina se moveu, como se me abrisse caminho. Cruzei o portão, e quando olhei para trás, ele já não estava mais lá. O homem, o carro, a estrada, tudo tinha desaparecido. Eu estava sozinho, no campo vazio, cercado de vozes que não eram audíveis com os ouvidos, mas que ecoavam por dentro. Não lembro como voltei. Só me recordo de acordar dentro do meu carro, estacionado a 2 quadras da minha casa. O sol começava a nascer. O rádio estava desligado, o app zerado. Nenhuma corrida, nenhum nome, nenhum passageiro chamado T. A partir daquele dia, os sonhos pararam. Mas no banco do carona, sempre há uma marca. Como se alguém tivesse se sentado ali, muito tempo atrás, e nunca tivesse saído por completo. E às vezes, quando passo por aquela avenida no centro, perto da banca fechada, vejo o vulto de um homem de terno parado sob o poste, esperando. Talvez por outro motorista, talvez por mim, de novo. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E mais importante, compartilhe nos comentários se você já viveu algo estranho enquanto dirigia de madrugada. Ou se você conhece alguém que já passou por algo parecido. Essa comunidade é feita disso. De histórias que quase ninguém tem coragem de contar, mas que precisam ser ouvidas. Muito obrigado por fazer parte dessa viagem. Nos vemos no próximo relato. E até lá, cuidado com quem entra no seu carro depois das 3 da manhã.